Boa noite, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos comentar sobre um filme de 2013 que é o Elysium. O Elysium já tem aí uns 12 anos que veio ao ar, né? E é um filme que está envelhecendo muito bem, está se tornando um clássico, um cult. Eu assisti agora há pouco, ontem, na verdade, e me deu vontade de comentar aqui no canal, né? Comentando sempre os filmes, sempre naquela linha de não trazer os vídeos com muita edição, mas somente comentários rápidos, somente aquela coisa de conversar sobre o filme, né? O filme, ele nunca termina. Na verdade, você continua assistindo o filme quando vai conversando sobre ele. É isso que vamos procurar fazer aqui. É recheado de spoilers, tá certo? Então, se você ainda não assistiu, sugiro que vá assistir e depois volte aqui para assistir ao vídeo, aos nossos comentários. Então, comentando o filme, o Elysium, primeiramente dizer que o Elysium ele é dos mesmos produtores do Distrito 9. Qualquer pessoa que assistiu, gostou do Distrito 9, reconhece de cara a temática, a estética do Distrito 9 nesse filme também. Na verdade, então, é um filme que traz todos os elementos cyberpunk, todos os elementos de distopia política, distopia futurista, mas sem aquele lance noir, sem aquele lado mais sombrio, sem o lado de noite. Assim como no Distrito 9, aqui também ocorre de dia. A maior parte das tomadas, 92% mais ou menos, são todas de dia, com iluminação. Eu tomei contato com esse filme. Veja, o filme já vai ter uns 12 indo para 13 anos aí, né? Só agora que eu vim assistir. Mas, e não sei explicar muito bem o motivo. Sempre tinha vontade de assistir, mas nunca chegava a vez. Parei agora para assistir. Eu tomei contato com esse filme quando eu fazia faculdade de filosofia, a minha graduação, e o professor, que era um professor de filosofia política e social, também de dialética, ele indicou para a gente esse filme dizendo que ali havia uma temática marxista muito forte. E de fato, essa foi a leitura. Existem inúmeras outras leituras que podem ser feitas acerca desse filme, mas essa é uma leitura possível. Por quê? O que acontece é que o filme se passa no século 22, meados do século 22, o que eu acho uma data muito pertinente para uma possibilidade de acontecer o que aconteceu no filme. Eu não me lembro bem a data aqui, mas eu acho que é 2150, alguma coisa. Ou seja, no século 22. Ele explica que a partir do final do século 21, que é esse nosso século, o planeta ficou superpovoado, poluído e hiperpovoado, né? Na verdade. Isso trouxe catástrofes políticas, geopolíticas, econômicas e sociais as mais diversas. Por conta disso, os ricos, os ricaços da Terra, eles abandonaram a Terra e foram para uma estação espacial chamada Elysium. E aqui a gente tem que se reportar ao mundo grego, à mitologia grega, para indicar o que seriam os Elysium, né? Ou o que eram os Campos Elíseos. Na verdade, os Campos Elíseos eles não são, dentro da mitologia grega, conforme o Homero trouxe lá na Ilíada e na Odisseia, não somente o Homero, né? Mas principalmente o Homero, como dizia Platão, é o pai da educação grega, né? Mas lá para o Homero, os Campos Elíseos eles não eram como o céu. Na verdade, o que existia é que depois que a pessoa morria, lá no mundo grego, na mitologia, a pessoa ia para o Hades, que era a terra das sombras, ou a terra da escuridão. Era um local onde era completamente escuro, basicamente ninguém enxergava ninguém, estava todo mundo lá. Era um local de sombras, de escuridão, de morbidez. Mas nesse local havia um campo de luz. Esse campo de luz eram os Campos Elíseos. Os Campos Elíseos não iam propriamente pessoas boas. Não havia essa dimensão moral. Os gregos não eram cristãos, né? Então não iam pessoas boas. Na verdade, iam pessoas às vezes que podiam ser bem mauzinhas, né? Iam os heróis, os guerreiros, né? Então Aquiles estava lá, né? Agamenon, Heitor, todos os grandes guerreiros do mundo homérico, eles iam, pelos seus atos de bravura em vida, eles iam para os campos elíseos, né? Era também o mundo dos mortos, não era um lugar bacana,
mas pelo menos tinha luz, né? Ao contrário do restante do Hades. Pois bem, aqui no filme, o Hades, digamos assim, ele é representado pelo próprio planeta. O planeta virou uma imensa zona de pobreza, miséria, guerra, conflitos sociais, vícios em drogas, os mais diversos, todos os problemas sociais que você possa imaginar. É o lugar da pobreza, da miséria, todo o planeta Terra. E os ricos foram embora do planeta numa estação orbital que fica orbitando a Terra, chamada Elysium. Lá em Elysium, esses ricos vivem aparentemente eternamente, porque eles têm maquinário que faz com que regenere qualquer tipo de doença. E aí, eles têm também meios de opressão. Ao longo de toda a história da humanidade, as elites, elas conseguem ser elite, conseguem deter o poder porque elas têm meios militares, meios bélicos de manter opressão. E essa opressão é mantida por androides, robôs, que fazem então um patrulhamento na Terra para que desse patrulhamento as pessoas da Terra fiquem por lá e não atrapalhem o estilo de vida dos ricaços que estão em Elysium. Né? O que acontece é que no planeta, e aqui a gente indica que Elysium tem um grande elenco, né? Você tem o Max, que é o Matt Damon, você tem lá em Elysium a pessoa que cuida da segurança dos Elysianos, que é a senhora Delacroix, que é ninguém menos do que a Jude Foster. Temos participações brasileiras no filme, que é o Spider, que é o Wagner Moura, que é um hacker, a gente vai já falar sobre ele. Também a Alice Braga, que faz o par romântico com o Matt Damon, né? E outros grandes nomes que aparecem nesse filme. Pois muito bem, na Terra, então, nós temos lá o personagem do Matt Damon, que é o Max. Ele é um personagem que já foi preso, roubo, agressão física, tudo, mas se regenerou e agora está trabalhando numa fábrica. O que é interessante é que ele trabalha numa fábrica que constrói os robôs que os oprimem. Né? Então é interessante, é como se a classe trabalhadora construísse os seus próprios meios de opressão. Né? E dentro dessa fábrica, em dado dia, ele ocorre um acidente de trabalho. O chefe dele diz que é para ele entrar na cápsula lá, onde tem um hiperaquecimento dentro do processo industrial para fazer lá os tais robôs. E o Max diz que não vai, e o chefe dele diz assim: se você não entrar, você vai ser morto. Ou, desculpa, você vai ser despedido. E aí o Max entra, ocorre um acidente, fecha-se a câmara e ele é exposto a um grau absurdo de radiação. A partir desse grau absurdo de radiação, eles dizem a ele que ele tem 5 dias somente de vida. E aí o Max vai procurar desesperadamente o personagem do Wagner Moura, que é o Spider. Né? O Spider ele é um hacker, ele vive no submundo, num sistema à margem da sociedade, que é um sistema bem underground, ele tem lá os seus comparsas, digamos assim, e eles tentam hackear o tempo todo Elysium. Para isso, eles mandam, de vez em quando, naves que vão até Elysium, justamente para que as pessoas possam utilizar as tais cápsulas de regeneração. É uma cena muito interessante no começo do filme, em que eles mandam 3 naves, 2 delas são abatidas, morrem 46 pessoas, mas uma consegue escapar. E aí tem a clássica cena lá da mãe que leva a filhinha, que tinha várias fraturas no corpo, né? Ela não conseguia andar, por exemplo, e ela consegue invadir uma casa, lá tem a tal cápsula, e ela utiliza e a garotinha fica curada, porque essas cápsulas, elas curavam, elas regeneravam, por isso que os cidadãos de Elysium eram praticamente eternos. Bom, o Max, então, que é o personagem do Matt Damon, tem 5 dias somente de vida, e ele aceita, então, fazer um serviço para o personagem lá do Spider, né, que é o Wagner Moura, para que ele ganhe uma passagem para Elysium, para que ele tente, então, se curar, porque senão ele vai morrer em 5 dias. Para isso, eles transformam o Max em um ciborgue,
né? Ele tá muito abatido por conta da radiação que ele recebeu lá na fábrica, mas ele vai ganhar um exoesqueleto metálico que vai dar muita força a ele. Ao mesmo tempo, o pessoal de Elysium, que faz a segurança para que as pessoas da Terra não venham a Elysium, contratam um mercenário psicótico, completamente louco, mas extremamente brutal, que é o Kruger, que também tem um exoesqueleto tal, que lhe dá amplos poderes. Para tanto, o personagem, o Wagner Moura lá, o Spider, né, manda o Max extrair dados, fazer o download de dados de um magnata, de um figurão lá de Elysium, numa extração, num roubo de dados orgânicos. Né? Eles vão implantar um mecanismo no cérebro do sujeito e vão dali extrair os dados. Ocorre toda uma cena de ação, muita gente morre e tal, uma cena em termos de sci-fi, ficção científica, muito interessante. E aí eles conseguem extrair os dados. E o Max passa a ser caçado por todo mundo. Né? Ao mesmo tempo, ele entra em contato com seu par amoroso, que é a personagem da Alice Braga, que tem uma filhinha que está com leucemia. E ela tenta, então, articular com ele, com o Max, né, para levar a filha. E aí esse par vai fazer toda a diferença na história. O caso é que o Marx é caçado, ele se volta lá para o Spider e depois ele tenta articular para ir até, ele se entrega, né, para poder então ir até Elysium. Então na hora que ele se entrega, e aí já estão capturados também a personagem da Alice Braga e da sua filha, ele consegue ir até Elysium, né? Ele ameaça o pessoal, diz que vai até lá, tal, mas vai entregar os dados que ele tem. São dados que poderiam subverter o próprio sistema, mudar a geopolítica da coisa toda, passar o poder da empresa que estava controlando Elysium para outra. Por isso era muito importante esses dados que ele roubou a partir do download lá da missão que o Spider tinha dado. Bom, vai todo mundo para Elysium e lá em Elysium ocorrem outros conflitos, né? Eles conseguem reiniciar o sistema, passam o poder para uma outra empresa, que é a Armadyne. O Kruger tem a batalha final dele com o Max, né? O Max consegue vencer o Kruger numa batalha terrível, dinâmica, muito sangrenta, mas ao mesmo tempo fica mortalmente ferido. O caso é que o Max então aceita, o Wagner Moura lá faz a extração dos dados, e essa extração dos dados ela modifica todo o sistema geopolítico. Né? Agora, os cidadãos de Elysium, que eram, digamos assim, 0,2% da humanidade, passa a ser toda a humanidade. Mas com isso, Max morre. Mas ao morrer, ele salva toda a humanidade no sentido de que todas as pessoas passam a ser cidadãos e cidadãs de Elysium e por isso são resgatadas por naves que levam então as cápsulas, né, para regenerar as várias doenças da humanidade. Né? O filme é muito interessante, ele é interessante do ponto de vista de um filme sci-fi, contudo, é um filme que fica melhor entendido atualmente. Por quê? Porque em 2013 a gente ainda não tinha a emergência da inteligência artificial como temos hoje. O filme tem tons políticos, tons econômicos muito fortes, tem toda uma dinâmica de desigualdade social. Né? Você tinha uma parcela muito pequena da sociedade, vamos dizer 0,2%, que tinha acesso a recursos ilimitados, riqueza ilimitada e longevidade quase que eterna. E ao mesmo tempo todo um planeta que padecia com fome, doenças e todo o caos social. Então esses aspectos, obviamente, eles são bastante universais dentro da história humana, infelizmente, né? Mas o filme ele ganha tons novos e por isso caberia até mesmo, não uma continuação, né, mas uma refilmagens em torno da mesma temática hoje, incorporando os elementos da inteligência artificial. O filme ganharia novos tons se fossem incorporados elementos de inteligência artificial. Os efeitos especiais do filme para a época, 2013, são muito bons. Bom, essa foi uma análise rápida, meio que um brainstorm aqui do que ocorreu
no filme. Se você gostou, eu peço aquele basicão que toda pessoa que produz algum material no YouTube pede. Um like, um comentário, um compartilhamento. Valeu, no canal temos outros comentários de uma diversidade de outros filmes, além de outros materiais que podem interessar, materiais ligados à arte, filosofia, religião. Bom, vamos ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima oportunidade.